meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos novamente a mais um comentário sobre mais um dos livros da Bíblia Sagrada. Sejam bem-vindos ao nosso canal, este canal que tem por objetivo trazer os comentários acerca dos livros da Bíblia. E hoje vamos estudar o livro Atos dos Apóstolos. O livro Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento e ele não ocupa esta posição por acaso. O livro Atos dos Apóstolos é um elo de ligação entre a história de Cristo registrada nos Evangelhos e as cartas pastorais. Aqui no meio, nós temos o livro Atos dos Apóstolos, que registra a história do nascimento e o crescimento da igreja. Acerca do título deste livro, nem sempre o quinto livro do Novo Testamento teve a necessidade de possuir um título, uma vez que este livro é parte integrante do terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. Então, se ele faz parte do Evangelho de Lucas, não precisaria de um título. Porém, quando este livro passou a circular de forma independente, houve a necessidade de lhe colocar um título e o nome escolhido é Atos dos Apóstolos. Porém, este nome não necessariamente representa o conteúdo do livro, pois Atos dos Apóstolos sugere que ali nós encontraremos o registro de todos os apóstolos com os seus atos. Porém, não é isto que está registrado no livro. Porém, há um personagem que aparece quase que em todos os 28 capítulos. E quando ele não é citado nominalmente, a presença dele é percebida dentro da história. Esta pessoa bendita é a pessoa do Espírito Santo, o Deus que habita entre nós. Por isso, muitos comentaristas da Bíblia sugerem que o melhor título para o quinto livro do Novo Testamento seria Atos do Espírito Santo. Falando agora acerca da autoria do livro, vamos conhecer um pouco mais acerca do evangelista Lucas. O evangelista Lucas não era um dos 12 apóstolos, era um discípulo de Cristo, porém não era contado entre os 12. É reconhecido como evangelista por causa do Evangelho de Lucas. Este também era companheiro nas viagens missionárias de Paulo e por este é chamado de médico amado. É o autor do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. É considerado o mais bem preparado entre os escritores bíblicos. Nascido em Antioquia, da Assíria, Lucas é o único autor bíblico não judeu, ou seja, ele era um gentil. A fim de conhecer um pouco mais acerca do evangelista Lucas, fazemos a indicação que os meus irmãos possam olhar o nosso comentário acerca do terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Falando acerca do autor, o evangelista Lucas, gostaria de fazer duas observações acerca de cada uma das suas autorias. No Evangelho de Lucas, nós podemos ver a virtude de um historiador que busca informações e a registra com riquezas de detalhes. Já no livro Atos dos Apóstolos, nós percebemos a mesma virtude em Lucas, porém acrescida de uma sensibilidade espiritual extraordinária. O livro Atos dos Apóstolos é repleto de ações sobrenaturais de Deus e Lucas faz questão de registrar cada uma delas. Ele poderia, como qualquer cético, apenas dizer que os discípulos ficaram alegres após a oração.
Porém, ele faz questão de dizer que os discípulos viram línguas repartidas como que de fogo e começaram a falar em outras línguas. Ele poderia apenas dizer que a igreja estava orando por Pedro e Pedro foi livre da prisão. Porém, ele escreve que um anjo desceu até a cadeia, soltou as algemas de Pedro, abriu a porta da prisão e acompanhou Pedro até o meio da rua. Ele poderia dizer que houve um terremoto e Paulo e Silas saiu da cadeia. Porém, ele faz uma ligação, dizendo que enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, de repente houve um terremoto. Ou seja, o evangelista Lucas, dotado de uma sensibilidade espiritual, não negligenciou registrar que, frente a cada ação física registrada no seu livro, havia sempre uma ação sobrenatural do Espírito Santo em cada parte da história. O evangelista Lucas é um excelente historiador, era um médico e não era qualquer médico, era o médico amado, ele era crente e também é cheio do Espírito Santo. Ainda acerca da sua autoria, trouxemos aos nossos irmãos evidências que confirmam a autoria de Lucas. Primeiro, ambos os livros, Atos e Lucas, foram escritos e endereçados à mesma pessoa, Teófilo. Portanto, se o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, logo o livro de Atos também foi escrito por Lucas. 2. A introdução de Atos revela ser este a continuação de um primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas. 3. A tradição da igreja, o testemunho de escritores cristãos antigos e literaturas antigas sugerem que ambos os livros possuem a mesma autoria. O emprego de palavras semelhantes entre Lucas e Atos, além do emprego do verbo nós na primeira pessoa do plural, também é uma evidência da autoria de Lucas. Quinto, a qualidade da linguagem grega usada em ambos os livros, Atos e Lucas, variando entre a linguagem comum, que é o grego koiné, e o clássico, que é o grego optativo, sugerindo a mesma autoria. Champlin diz para nós que entre o livro Atos e Lucas existe uma linguagem médica. Cerca de 400 palavras entre os dois livros era uma linguagem comum da medicina da sua época. Temos agora as informações acerca da data do livro. Convencionalmente, acredita-se que o livro de Atos foi escrito no ano 62 ou 63, ou a partir destes anos. O livro de Atos foi escrito aproximadamente com um pouco mais de 60 anos após o nascimento de Cristo e aproximadamente 30 anos após a sua morte. Temos aí também informações acerca das fontes de onde Lucas pode ter utilizado para escrever o seu livro. As fontes: primeiro, nós temos aí o seu diário de viagem, uma vez que ele participou ativamente daquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos. Ele também pode ter usado fontes escritas, testemunhas oculares de fatos que ele escreveu, fontes no meio apostólico, porque ele conviveu com muitos dos apóstolos. Ele mesmo foi testemunha dos fatos ocorridos e também é sugerido que Lucas tenha tido um contato pessoal com Maria, a mãe de Jesus. Certamente que Lucas teve à sua disposição muitas fontes para registrar em seu livro. Falando agora acerca do propósito do livro de Atos, considerando que os dois livros, Lucas e Atos, são dois volumes de um único livro, o propósito de Atos está registrado no Evangelho de Lucas,
que é dar a Teófilo a certeza das informações que ele estava recebendo acerca do cristianismo. Neste propósito, Lucas escreve Atos dos Apóstolos, falando primeiramente da ascensão de Cristo, uma vez que ele finaliza o Evangelho de Lucas falando da morte e da ressurreição. E que após a ascensão de Cristo, ele confirma a Teófilo pelo menos duas coisas, que são os dois propósitos de Atos. Primeiro propósito, confirmar a Teófilo uma igreja estabelecida, uma igreja edificada. O segundo propósito era confirmar para Teófilo que a igreja estava em constante crescimento. No propósito de provar a Teófilo que a igreja estava estabelecida e organizada, Lucas registra no seu livro algumas informações que provam que a igreja estava bem. No capítulo 1 já ocorre a substituição de Judas por Matias, mostrando que o seio apostólico estava sólido, firme e completo. No capítulo 2, a Bíblia nos revela que a igreja também estava bem, andando na sã doutrina, na comunhão e se congregando todos os dias. A Bíblia também mostra no capítulo 15 que a igreja já estava organizada também de forma administrativa, onde ocorre a primeira assembleia e os apóstolos tomam decisões que vai repercutir e influenciar em toda a comunidade cristã. Estes textos provam para nós que a igreja estava estabelecida e edificada, ou seja, a igreja estava bem, e Lucas confirma isto a Teófilo. O segundo propósito do livro de Atos dos Apóstolos é confirmar a Teófilo não apenas que a igreja estava bem, mas que a igreja está em constante crescimento. E Lucas registra muitos fatos que provam esse crescimento da igreja. Nos primeiros capítulos já provam para nós que o evangelho estava saindo de Jerusalém e alcançando toda a Judéia. O crescimento do evangelho é o crescimento da igreja. E no capítulo 8, Lucas mostra que o evangelho já estava saindo da Judéia e chegando até Samaria. E depois, indo para as viagens missionárias de Paulo, o evangelho já estava chegando até os confins da terra. Lucas mostra para nós de forma didática que o que o Senhor Jesus havia mandado os discípulos fazerem, eles estavam fazendo. Começaram por Jerusalém, pregaram em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Este crescimento do evangelho é o crescimento da igreja. E este era o propósito de Lucas, mostrar para Teófilo que a igreja não apenas estava bem, mas que estava crescendo. Trouxe para os meus irmãos algumas informações que mostram que o evangelho estava crescendo através das viagens missionárias. Missões registrada em Atos dos Apóstolos. Nós temos aí a missão de Filipe, um dos primeiros a pregar o evangelho fora de Jerusalém. Nós temos Pedro e João, que visitaram os novos cristãos samaritanos para encorajá-los. Nós temos aí em missão o apóstolo Pedro, que foi levado por Deus para pregar para Cornélio e sua família. Nós temos aí a missão executada por Paulo, Barnabé e João Marcos, a primeira viagem missionária de Paulo, que foi para Chipre, Panfilha e Galácia. Nós temos aí também a obra missionária realizada por Barnabé e Marcos, que deixaram a Antioquia e foram para Chipre pregar a palavra. Temos aí a missão de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas,
que é a segunda viagem missionária de Paulo, onde deixaram a Antioquia e foram novamente à Galácia, depois para a Ásia, Macedônia e Acaia. Nós temos também aí a obra missionária realizada por Apolo, que de Alexandria foi para Éfeso pregar a palavra e depois pregou em Atenas e em Corinto também. E por último, nós temos aí a missão de Paulo, Timóteo e Erasto, onde ocorre a terceira viagem missionária de Paulo, onde visitaram novamente as igrejas na Galácia, Ásia, Macedônia e Acaia. Estas informações de Atos mostram para nós o crescimento da igreja. Vamos falar agora acerca do conteúdo do livro Atos dos Apóstolos. Acerca do seu conteúdo, de forma didática, o livro de Atos é dividido da seguinte forma. O conteúdo do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos pode ser dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre o ministério de Pedro, onde o apóstolo Pedro está em evidência do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 12 e versículo 25. A segunda parte do livro Atos dos Apóstolos fala sobre o ministério de Paulo. O apóstolo Paulo está em evidência do capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 28 e verso 31. Meus irmãos, certamente que Pedro e Paulo não são os únicos personagens que aparecem dentro deste livro. Porém, didaticamente, o esboço do livro de Atos é assim dividido. Porém, entre todos os personagens, o personagem principal do livro de Atos, certamente que é a pessoa bendita do Espírito Santo. Foi ele quem capacitou todos os apóstolos, incluindo Pedro e Paulo, a executarem a obra pelo qual eles foram chamados. Vamos verificar agora de forma quantitativa qual a contribuição do livro Atos dos Apóstolos e qual a contribuição do evangelista Lucas para o Novo Testamento. O conteúdo do livro de Atos dos Apóstolos. No primeiro gráfico, nós temos aí o livro Atos dos Apóstolos, onde possui 28 capítulos e 1007 versículos, que corresponde a 11% de todo o Novo Testamento. No segundo gráfico, nós já temos a contribuição de Lucas, aonde aqui somamos o Evangelho de Lucas com o livro Atos dos Apóstolos. Juntos, Lucas contribui para o Novo Testamento com 27% de todo o seu conteúdo. Ao considerarmos a autoria do evangelista Lucas para o Evangelho e para o livro de Atos, Lucas escreve 27% do Novo Testamento. Isso é muito significativo, porque 27% do Novo Testamento dá para Lucas o título de o maior contribuidor de textos escritos do Novo Testamento. Ele ultrapassa até mesmo o grande apóstolo Paulo. Paulo só será maior do que o evangelista Lucas na quantidade de registros escritos no Novo Testamento, se considerarmos que a carta aos Hebreus também é de Paulo. Porém, como não existe esta certeza, se excluirmos a carta aos Hebreus, Lucas tem mais registros escritos no Novo Testamento do que Paulo e do que todos os demais apóstolos. É interessante esta informação, porque um gentio pode ser o maior contribuidor das páginas do Novo Testamento. Meus irmãos, o livro Atos dos Apóstolos é repleto de personagens e histórias extraordinárias. Mas a maior verdade que extraímos do livro Atos dos Apóstolos
é que o projeto do nosso Senhor Jesus deu certo. Ele edificou uma igreja e selecionou pessoas de diversas nacionalidades para formar um novo povo, o povo que vai morar no céu. E é a história deste povo, é a história desta igreja que o evangelista Lucas registra em Atos dos Apóstolos. Faço uma ressalva de que não apenas Atos registra a história da igreja. Algumas referências nas cartas apostólicas também contribuem para montar a história da igreja primitiva. Porém, um fato interessante é que o livro de Atos não finaliza com a palavra amém, como se ele estivesse colocando um ponto final na história da igreja. Atos não tem amém, o que significa que a história da igreja não terminou, porque ela continua comigo e também com você. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo e Deus abençoe a sua vida como tem abençoado a nossa. A paz do Senhor Jesus. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.